Olá, seguidores do Quick Gel, espero que estejam todos muito bem. Essa semana eu quero discutir com vocês sobre relações de poder. Vocês já notaram que quando a gente observa as relações de poder entre países na geopolítica, de uma certa forma dá pra gente relacionar com as relações de poder dentro dos nossos grupos sociais? Muitas vezes meus alunos me perguntam assim, professor, está acontecendo determinado conflito, determinada situação, todo mundo percebe que o que determinado país está fazendo é estranho, tem comportamentos ali que não são legais do ponto de vista de direitos humanos, mas parece que ninguém faz nada. Por que será que ninguém faz nada? Por que será que tem país que quando infringe direitos humanos, ele recebe sanções internacionais, ele é completamente isolado dos demais países, e tem país que quando faz as mesmas ações sai completamente ileso a isso? Isso tem total relação com o poder e o status que cada país tem no mundo e na comunidade internacional. E de certa forma, a gente pode relacionar isso com os nossos próprios grupos sociais mesmo, né? Eu sempre, como eu estou no contexto de escola, eu sempre peço para os alunos pensarem o seguinte, meus alunos, sempre que a gente vai fazer um trabalho em grupo, e a gente não precisa pensar só em escola, você pode pensar no ambiente profissional ou até nas relações de amizades, toda vez que a gente vai trabalhar em grupo, tem aquelas pessoas que de uma certa forma dão os comandos e as pessoas que seguem os comandos. E isso acontece de uma forma quase que orgânica, né? A gente quase sempre a gente não delimita quem são os líderes dos grupos para fazer um trabalho. É uma pessoa que chega, toma frente, fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e os outros fazem aquilo que está sendo pedido. Da mesma forma, na comunidade internacional, tem país que gosta de mandar, tem país que gosta de ter o status de potência global, de potência militar, potência econômica, né? E pode até parecer estranho falar assim, mas tem país que não pretende ter esse status? Sim, tem país que não tem como projeto nacional ser uma potência global, né? Só a gente parar para pensar, nós como brasileiros, será que vocês sentem que no Brasil existe um projeto nacional de o Brasil ser a grande potência global, de ser o principal país do mundo em termos econômicos, em termos militares? Há algum tipo de movimento nesse sentido? Há algum tipo de sentimento nacional, de tipo assim, nossa, a gente precisa chegar nesse ponto? Eu particularmente não sinto isso, eu não vejo isso, né? O Brasil não é um país que tem essa, digamos, uma personalidade, né, de ser uma potência mundial, de ser uma potência global. Mas há países que têm essa característica, né? Eu destacaria 5 países ou conjuntos de países. Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Europa, União Europeia, com o Reino Unido, aquele conjunto de países que teve o primeiro processo de dominação global durante o imperialismo. Mas isso não quer dizer que o Brasil, em determinados contextos, não queira exercer liderança. Quando a gente pega o conjunto dos países da América Latina e qualquer questão que inflija os países da América Latina, aí sim o Brasil toma uma liderança. Mas quando a gente joga para o contexto global, o Brasil segue a liderança de um desses 5 blocos, 5 países que eu acabei de citar. É interessante, né? Quando a gente pensa assim, a relação de poder não necessariamente se estabelece em todos os recortes espaciais, né? Às vezes você consegue mandar em um determinado contexto e em outro determinado contexto maior você não consegue mandar. E essa é a situação do Brasil. O que a gente está assistindo no mundo hoje é uma briga entre esses poderosos, né? A gente está assistindo um momento em que a ordem mundial, ou seja, o que seria a ordem mundial? O grupo de países que coordenam e que tomam as grandes decisões em relação ao mundo, essa ordem mundial está em deslocamento nesse momento. A gente só começa a falar em ordem mundial a partir da globalização. A gente já teve várias potências mundo afora, mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano aconteceu antes da globalização. Então, eles eram uma ordem ali na região do Mediterrâneo, mas quem estava lá na Austrália, os indígenas que estavam aqui no Brasil, não fazia diferença nenhuma para a vida deles o que estava acontecendo no Império Romano. Agora, a partir da globalização, quando os europeus começam com as grandes navegações e começam a dominar outros continentes, a gente começa a falar em ordens mundiais, ou seja, um grupo de países que vão começar a mandar no mundo como um todo. E o primeiro grupo de países a fazer isso são os países europeus. E é a partir desse momento em que a Europa coloniza todas as Américas e coloniza também a África e parte da Ásia e a Oceania, a gente começa a falar em um mundo unipolar. Ou seja, a gente tem um centro de poder no mundo, que é a Europa, e que o resto do mundo todo está sujeito
aos interesses, ao status e ao poder da Europa. Quem vai bater de frente contra a Europa? Ninguém dá conta, né? O máximo que vai acontecer é algum país resistir à entrada da Europa no seu território, como a China, por exemplo, fez. Mas o restante do mundo todo fica ali debaixo desse poder unipolar da Europa. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Europa se engalfinha uns contra os outros ali, ela se autodestrói e aí dá espaço para emergir dois novos polos de poder. Os Estados Unidos, de um lado, representando o mundo capitalista, e a Moscou, com a União Soviética, do outro lado, representando o mundo socialista. Aí a gente passa a ter uma ordem mundial bipolar, ou seja, nós temos dois centros de poder no mundo, Estados Unidos e União Soviética. E aí isso vai desenrolando todo o século XX. Quando chega no final do século XX, a União Soviética fale, ela se desintegra, e aí os Estados Unidos surgem hegemônicos, como o grande centro do poder do mundo. E foi assim que a maioria de nós nasceu e cresceu, né, com os Estados Unidos mandando no mundo. Todas as nossas influências, ou pelo menos a maioria das nossas influências culturais, as nossas referências de poder e status no mundo vinham dos Estados Unidos. Só que esse mundo hegemônico dos Estados Unidos, ele está começando a se abalar por vários motivos. Primeiro, hoje a gente vive uma ordem multipolar. Hoje nós temos outros centros de poder no mundo, como, por exemplo, o Reino Unido com a União Europeia, que se reergueram depois da Segunda Guerra Mundial, e o Extremo Oriente, com Japão, China e Coreia do Sul, tigres asiáticos ali principalmente. Nós temos todos esses centros de poder no mundo. Só que agora, 2022, a gente está vendo novamente essa luta por poder e status se rearranjar, com a Rússia tentando tomar um espaço que ela já teve e que ela não tem mais, ou pelo menos não tinha até o ano passado. Né? Ela está tentando alcançar um status que ela quer ser a abelha rainha, assim como os Estados Unidos quer ser a abelha rainha também. Então, esses movimentos que a gente vê mais recentemente colocam o mundo numa situação que a gente tem os Estados Unidos tentando manter o seu poder econômico, militar, cultural, continuando sendo a grande influência global, a Rússia tentando reerguer militarmente e ela bate de frente com não completamente de frente, porque não é um combate direto entre os dois países, mas ela peleja contra os Estados Unidos em diferentes países. Na disputa Coreia do Sul, Coreia do Norte, no conflito interno na Síria, no conflito interno da Venezuela, agora no conflito armado dentro da Ucrânia. É dessa forma que Estados Unidos e União Soviética, de uma certa forma, União Soviética não, né? Os Estados Unidos e a Rússia tentam marcar o seu território. E do outro lado tem Estados Unidos contra a China, em uma guerra comercial que é mais uma disputa tecnológica do que militar. A China querendo que você use o TikTok, Estados Unidos querendo que você use o Twitter, Facebook, Instagram. A China querendo que os países assinem o 5G dela, os Estados Unidos querendo que os outros países assinem o 5G, façam um consórcio com o 5G deles. Bom, e é nessa disputa por tronos que a gente entende por que determinados países têm quase que passe livre para fazer o que quiserem, como os Estados Unidos invadem Iraque e nada acontece com eles, a Rússia invade a Ucrânia e embora ela esteja recebendo sanções, nenhum país vai atacar a Rússia diretamente, exatamente pelo fato do status e do poder que esses países têm. Ninguém vai bater de frente com o poderoso, porque se você bate de frente com o poderoso, você tem chance muito grande de sair perdendo, né? Ou de sair desmoralizado, enfim, de não conseguir vencer. Então esses países acabam aproveitando esse poder que eles têm, fazendo o que eles quiserem. Né? A única chance que a gente tem de tirar o poder desses países é se toda a comunidade internacional se une e isola esses países. Mas isso nunca vai acontecer porque, como a gente está falando de interesses, sempre vai ter algum país ou outro que está interessado na ascensão de um poderoso para derrubar um terceiro poderoso. E assim vai funcionando a humanidade desde que o mundo é mundo, pelo menos na maior parte das sociedades, pelo menos no mundo globalizado. E, sinceramente, quando eu penso assim, se há uma solução para isso a longo prazo, não sei. Porque a sensação que eu tenho é que na hora que um poderoso tomba, surge outro poderoso e ele vai começar a tomar as rédeas a partir dali. Pelo menos é o que a gente viu no mundo até então. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre atualidades, sobre geopolítica ou sobre os acontecimentos que vão se desenrolando ao longo do ano, vocês podem mandar mensagem falando sobre o que vocês querem ouvir, que eu posso gravar. A minha ideia é fazer um vídeo semanal, na medida do possível.
E deixa seu like, compartilhem, manda para os amigos que gostam desse tipo de discussão. E até semana que vem. Obrigado, beijo!